Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e aqui a gente sempre conversa sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios, soluções e boas ideias para, como a gente sempre diz aqui na BBC News, informação que gera valor, para você receber uma informação realmente de valor, para que você possa pensar nos seus negócios, pensar na sua empresa, em novas ideias. E hoje eu vou um pouco para indústria têxtil, vamos colocar aqui, é uma indústria que a gente fala pouco. A gente já falou de moda como um todo, claro que tem uma ligação direta aí com a indústria têxtil, mas acho que hoje a gente vai falar de uma solução B2B, que eu quero entender mais detalhes. Então eu trouxe aqui o Cadu Pires, que é fundador, ele até veio já com a camiseta do Clube Mais Criativo. Primeiro de tudo, Cadu, muito obrigado pela sua presença, aceitar Rodrigo. O convite para a gente falar sobre esse setor. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, a todos aí que estão assistindo. É um prazer aí poder compartilhar um pouquinho da história do Clube Mais Criativo, dessa ideia inovadora. Beleza, então eu já começo a querer entender um pouco essa solução B2B. Eu sei que você tem aqui o Clube Mais Criativo, você tem uma outra marca também. Sim. Então, para eu entender o raciocínio disso e principalmente para quem está assistindo a gente em casa, entender o seu raciocínio. Porque o grande objetivo, mais do que tudo, é falar de negócio. Qual foi o negócio que você viu? Qual foi o problema que você identificou para fazer esse clube de benefícios, clube B2B? Explica melhor o que é o Clube Mais Criativo, mas principalmente, Cadu, como é que surgiu essa ideia? Onde você identificou um problema para o pessoal de casa entender? Tá, legal. Bom, Rodrigo, acho que é importante começar assim, né? Começar do começo. Há quase 15 anos eu tenho uma marca, é uma distribuidora têxtil, chamada-se Fabricarte. E é uma marca que veio crescendo com o passar do tempo. Ela é uma distribuidora, mas ela não é uma produtora. Eu terceirizo a produção dos tecidos, dos tecidos que a gente vende. E qual que é o core business do negócio? São as estampas, né? São as estampas e o corte fracionado. Então é isso que me viabiliza poder vender tecido para as lojas de tecido, artesanato, armarinhos e confecções do Brasil. Então vamos só entender uma coisa para todo mundo, para a gente explicar. Vê se eu entendi. Vamos ali naquela câmera que aparece nós dois. Olha só. Tem aqui a loja na ponta. Certo. Então a loja vende uma roupa, vende fala alguma outra coisa que normalmente a loja vende o próprio tecido. O próprio tecido. Para uma artesã que quer comprar. Exato. Então tem aqui a loja que atende o público. Atende certo? o público final, exatamente. Você está aqui como uma intermediação entre a indústria que produziu esse tecido e essa loja que vende esse tecido. Até você citou a questão de armarinhos, etc. Exato. Então você na Fabricarte era o intermediador entre a loja que vende tecido e a indústria. Exato. Estou correto? Tá correto. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio. E por que isso acontece? Porque a indústria, ela produz em alta escala, né? E a partir do momento que ela produz em alta escala, ela tem que vender também em alta escala em embalagens que na grande maioria das lojas de armarinhos, tecidos e ateliês no Brasil, fica muito grande. Então você tem que comprar uma embalagem muito grande do mesmo desenho. Tá. E aí o giro, a rotatividade dentro da loja não compensa para a loja comprar aquele imenso de tecido. Um rolo de 30, de 50 metros do mesmo desenho. Aí que entra os distribuidores. Nós desenvolvemos as nossas coleções, os nossos desenhos, terceirizamos a fabricação com a indústria, recebemos esse insumo, fazemos as frações e vendemos para as lojas já numa metragem fracionada. Perfeito. Então você que entrega, você que entrega para essa loja o tecido que foi produzido pela indústria, isso. Que você encomendou. Vem muito grande, vamos colocar assim, sim. Você fraciona para conseguir entregar. Até aqui todo mundo entendeu. Então é a Fabricarte que você fazia. Eu vou ser bem didático assim para o público entender, porque às vezes para você é uma coisa, nossa, muito comum, muito tranquila e o público ainda não entendeu. Tá. Legal. E o que você identificou aqui nessa questão? Porque onde eu já entro, né? Imagino que a indústria, e por favor, o valor que eu vou falar aqui para todos, meramente ilustrativo, a indústria te vende esse rolo, vamos falar, o metro, a R$5. Então você comprou da indústria 5. Óbvio que isso aqui é um negócio, você não vai vender para a loja aqui, você não vai vender a 5, você vai colocar alguma margem em cima disso. Exato. Então, e aí começa a surgir essa cadeia para todo mundo ganhar. Esse é o ponto. Na realidade, assim, o foco maior da Fabricarte sempre foi a parte de decoração e artesanato. Tá? Algumas lojas de confecção, mas forte decoração e artesanato. E o artesanato, que é um negócio muito grande no Brasil,
talvez aí a única parte de distribuidora que ainda trabalhava assim puramente é a parte têxtil. Por quê? Porque você tem muito lançamento, você tem estampas. Então hoje, para você ter uma ideia, a Fabricarte por ano lança quase 1000 desenhos diferentes. Tá. É muita coisa. Outros segmentos do artesanato, a indústria sempre trabalhou de graça, direto. A partir de tinta, pincel, os fios, vai da barbantes, indústria direto para a loja. Exato. Porque são os produtores e o giro de lançamento também não é tão grande. Só que isso é um movimento que acontece no Brasil, né? É uma cadeia que já não se protege tanto por necessidade também. E aí as indústrias começaram a fazer essa venda diretamente para o cliente, para as lojas, exatamente. Isso acabou dando uma grande atrapalhada no negócio. Porque a pandemia, ela trouxe uma necessidade das lojas em comprar muito tecido. A gente lembra, começou com o boom da máscara, né? Agora a máscara de tecido, ela é possível. E depois o fica em casa, e aí o artesão, ele tinha que se ocupar, ele tinha que ocupar seu tempo. Então, o volume de consumo do tecido da Tricoline, que é o foco aí que a gente vende, ele aumentou demais. Isso trouxe ali essa maneira de enxergar, essa mudança, né, desse cenário que por décadas acontecia. Só que ele foi muito nocivo, porque também do mesmo jeito que ele subiu, ele caiu. E muitas lojas que começaram a comprar da indústria, que viu essa oportunidade de vender direto para eles, começou às vezes até trocar um pouquinho o pé pelas mãos, porque a embalagem é muito grande para a capacidade dessas lojas. Era essa a minha pergunta já direto. Desculpa te interromper, mas só para todo mundo todo mundo entender o que você quer dizer quando o jogo começou a ficar ruim. Porque num determinado período em que você tinha uma demanda muito alta por uma situação específica de determinado tecido, você citou a máscara, por exemplo, existe uma justificativa. Quando esse período contextual ele vai embora, esse cenário que é o que a gente está falando vai embora, você volta, entre aspas, por favor, a uma realidade de mercado. Nessa, a indústria não vai parar de produzir, vamos colocar aqui aquele rolo imenso de 40, 50, 200, sei lá, quantos metros. A loja compra isso, encalha no estoque, ela começa a ter problema. Exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Beleza. Pensa que uma loja hoje trabalha de 1.000 a 2.000 desenhos diferentes. Agora pensa você ter de 1.000 a 2.000 desenhos num rolo. Até para você expor isso dentro da loja é ruim. Para você armazenar tudo isso. As compras são muito grandes, ou seja, o endividamento com esse parceiro acaba sendo maior. Você financia isso, né? É mobilizado, né? Você tem seu patrimônio todo mobilizado. E isso, assim, é óbvio, você paga um pouco mais barato, mas a gente brinca que às vezes o barato sai caro, né? O que é um produto barato? Eu sempre falo assim, o produto barato é aquele que vende rápido. Ponto. A partir do momento que você teve uma compra, né, um dispêndio financeiro inicial mais barato, não significa que lá no final ele vai ser para você. Porque se ele ficar muito tempo parado no seu estoque, ele vai se tornar um produto mais caro. Parece que não, mas tecido a gente brinca que é semi-perecível. Porque até dependendo da maneira como você embalar, ele mancha, ele estraga. Ou seja, você tem uma necessidade às vezes de girar, e aí para girar você tem que dar um desconto, um preço muito baixo, acabou a tua margem de lucro. E você não consegue fracionar quando você compra direto da indústria. Não. Perfeito. E aí você está falando da Fabricarte, né? Exato. Ou seja, é um modelo de negócio que você já tem de 15 anos, você falou? Praticamente, 15 anos de experiência. E aí você enxergou isso. Como que você chegou aí no clube mais criativo? Porque se isso voltou a funcionar, ou seja, passou a pandemia, vamos chamar assim, esse furor das lojas comprarem direto da indústria deu problema no meio de campo, como você falou. Então, a sua figura como intermediador, né, como você falou, sim, a sua figura como intermediador volta à cena, e aí você pensa em outra empresa? A gente tem que tentar achar soluções criativas para até manter um nível de saúde, um equilíbrio dentro do mercado. Porque o mercado passou a não ter mais esse equilíbrio. Nós temos hoje dentro da cadeia de lojas no Brasil, lojas grandes que conseguem absorver a compra de rolo, mas talvez 80%, 90% das lojas que comercializam o tecido para artesanato no Brasil são lojas que precisam comprar fracionados para manter sua saúde financeira, que são os maiores clientes da Fabricarte. E dentro das cidades do Brasil, você tem
Lojas maiores e lojas menores. As lojas menores começaram a perder competitividade com relação às grandes lojas que estavam comprando a indústria e as pequenas não. E aí começou a se fechar loja. Fechar. Eu estou dizendo de centenas de lojas fechando no Brasil como um todo. E como achar a solução? Como sobreviver numa cadeia que se adaptou, que mudou? Não sei se eu vou falar para pior ou para melhor, depende do ponto de vista. E aí veio a ideia do Clube Mais Criativo, que é tentar pensar num modelo cooperado, né? É quase um modelo associativo, onde as lojas menores, na verdade todas as lojas, né? A gente hoje tem dentro do clube, desde as maiores até as menores, mas é uma junção de força de lojas para que elas consigam comprar a preços muito mais convidativos, pagando, obviamente, uma mensalidade, mas onde essa mensalidade, de forma muito fácil, vai se tornar quase que um investimento para ela, né? Então, o desconto que ela tem na compra do produto da distribuidora é tão grande que o investimento que ela faz de assinatura mensal recorrente tranquilamente paga esse investimento. Você está dizendo pela diferença, né? Exatamente. Então, assim, quando elas se unem e compram numa quantidade da indústria intermediado pelo Clube Mais Criativo, ela compra de maneira associativa num volume que ela nunca compraria, mesmo fracionado para ela receber, é isso? É mais ou menos isso. Nós temos parceiros, e a Fabricarte é uma dessas parceiras, e aí a Fabricarte tem uma tabela, né? Assim, o Clube Mais Criativo tem uma distribuidora onde o cliente... Eu sou um cliente do clube? Não sou. Posso comprar da Fabricarte, por exemplo? Posso comprar. Qual que é o preço? É o preço cheio. Mas você vai comprar avulso, né? É o preço cheio. Você tem todo o portfólio da Fabricarte atrelado ao Clube Mais Criativo, mas em alguns produtos chegando até 40% de desconto. A gente vai fazer essa conta junta, a gente vai para um intervalo muito rapidinho, de 1 minuto. A gente vai fazer essa conta junta para entender esse modelo do Clube Criativo, porque eu acho interessante você que está assistindo a gente, esse modelo que o Cadu está falando aqui, de repente para outros setores, pode funcionar muito também nessa questão associativa. A gente volta em 1 minutinho, muito rapidinho, nem precisa sair daí, é bem rapidinho, a gente volta com o varejista, segundo bloco aqui com o Cadu. Falei para você que era rapidinho e a gente já vai entender esse modelo de negócio do Clube Mais Criativo. Eu já começo mandando bala na pergunta. Então, quem se associa à única, vamos colocar assim entre aspas, claro, a única vantagem é ter esse preço mais competitivo? Porque quando você chama de clube, pelo menos para mim, não sei se eu estou imaginando errado, não é só vamos nos juntar aqui para fazer uma compra. Eu imagino que há mais vantagens para que quem se associa tenha. E sempre lembrando que foi o que eu falei no finalzinho do bloco anterior. A ideia é que quem está assistindo a gente possa pensar, por exemplo, no setor dele, de fazer alguma coisa similar, se for o caso. Sim. Manda bala. Vamos lá. Se a gente trabalhar somente com preço, Rodrigo, eu teria uma obrigatoriedade desse cliente comprar com a distribuidora todos os meses para fazer valer a pena, já que a assinatura ela é mensal, certo? Então, acho que a primeira vantagem para um associado do Clube Mais Criativo é que todos os meses que ele paga essa assinatura, ele recebe produto em cashback. Esse é o grande diferencial. E quando ele recebe o produto em cashback, ele vai vender esse produto na loja dele, vai fazer caixa que vai repor o valor pago pela assinatura. Então, a gente achou um modelo onde ele ganha todos os meses a escolha dele, não são produtos de promoção, nada. Ele vai escolher do portfólio todo 15 metros de tecido, por exemplo, para você entender. Essa é a conta. E com esses 15 metros que ele vende na loja dele, ele já paga a margem que ele vende esses 15 metros já paga no mês a assinatura dele. Ou seja, ele não tem praticamente risco. Ele só tem vantagens. E, desculpa, vou precisar fazer essa pergunta, porque quem está em casa já deve estar se... E você tira dinheiro como no clube? Quando eu falo tira dinheiro, não é no sentido pejorativo. Claro. É no sentido do modelo de negócio. Você monetiza onde? Eu monetizo na assinatura. Mas se você dá o cashback para ele, você tira esse tecido de algum lugar. Uma parte dessa assinatura. Então, uma parte dessa assinatura... a gente abre mão dessa margem para eu tornar o modelo mais competitivo. Porque o que eu quero dizer é, o que você tira da assinatura como valor faturado, vamos chamar assim, como valor bruto, me perdoe, valor bruto, fato, é isso. Okay. Mas se você está devolvendo um cashback, que o cashback que ele recebe, esses 15 metros de tecido, já pela margem de venda é suficiente para compor a assinatura, você tem que ter feito uma margem tua aí. É esse modelo que eu estou querendo entender.
o 15 metros de compra para distribuidor, ele tem um valor. O 15 Claro, metros de venda na ponta, ele tem outro. Claro. Então, basicamente, é isso. É isso. Então, você tem ali dentro do valor de assinatura, hoje está em R$ 799. Você deve ter ali 20%, 20 e poucos por cento, que nós, quando desenhamos, né, o modelo do clube, nós achamos melhor abrir mão desta margem, porque inicialmente não tinha, para a gente tornar o modelo mais competitivo e mais seguro para o cliente. Porque se a gente não entrega um cashback de volta, todos os meses ele vai ser obrigado a comprar da distribuidora para fazer valer a pena esse investimento. Sim. E a gente não quer isso, a gente não quer que o clube seja uma obrigatoriedade, a gente quer que naturalmente ele compre mais e de preferência compre todos os meses, porque ele vai ter uma competitividade melhor e vai estar mais forte no mercado. Você começou o clube há quanto tempo? Agora é comecinho do ano, né? O modelo foi desenhado no final do ano passado. Você começou em janeiro? Em janeiro. Então você vai fazer um ano de clube agora no final. Agora, exatamente. Quantos associados você tem mais ou menos? Praticamente 200. 200 CNPJs, 200 Poxa, lojas. é bastante coisa pensando em um ano, né? Pensando em um ano, estamos falando de 10 meses fechados, estamos falando de 20 associados por mês em média. Óbvio, no comecinho ali foi mais e depois aí teve um ajuste, mas o grande lance é que o clube, eu tenho uma quantidade de associados, mas não necessariamente de receita. Porque quando você faz essa assinatura de R$ 799 que eu te citei, você tem até R$ 5.000 para comprar por mês. Então eu tenho lojas, parceiros do clube hoje, que compram muito mais do que R$ 5.000 por mês. Então para cada bloco de 5.000, ele tem uma cota. Então eu posso ter dentro de um parceiro, de um CNPJ, de uma loja, 4, 5, 6 cotas. E aí eu tenho mais receita também, entendi. Automaticamente. Isso é muito, muito interessante. O modelo é muito interessante. Mas aí um segundo ponto. Tem mais benefícios por fazer parte? O que você criou ali dentro desse clube para ser realmente, para ter valor, vamos chamar assim, fazer parte do clube? Então nós falamos do cashback, falamos do preço. Clientes do Clube Mais Criativo hoje têm o frete grátis, o frete CIF, em cima de uma compra mínima, mais mínima, super aceitável. De R$ 2.000 ele já não tem mais frete, o produto está dentro da loja dele. Ele tem produtos exclusivos, então nós temos uma linha de estampas e coleção que só os associados do clube têm acesso a ter isso dentro da loja. Uma parceria de marketing mais robusta, né? Então, assim, a Fabricart já tem lá suas redes sociais, seu trabalho, mas o clube a gente consegue fazer um direcionamento melhor, porque a gente sabe exatamente quem tem, o que comprou, como comprou. E a gente traz também parceiros, estamos buscando parceiros que queiram, de alguma forma, explorar comercialmente essas lojas que são associadas e as lojas explorarem esses parceiros que podem trazer benefícios. Então, que tipo de parceiro, por exemplo? Poxa, qualquer um. Assim, vamos dizer, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu tenho uma agência de turismo, eu tenho alguma coisa que eu, em detrimento de aumentar o meu portfólio de clientes e oferta, eu sugerir um preço diferenciado, eu ter uma condição diferenciada, essa empresa pode ser uma parceira. Porque você coloca todos eles numa espécie de plataforma, todos juntos? A gente põe a propaganda deles, né, numa espécie de plataforma como todos juntos. Nós temos um site, né, um portal. A base, um portal nosso do clubemaiscriativo.com.br, e lá dentro o associado tem uma área específica que ele vai logar e ele vai ter acesso a todo mundo que é parceiro do clube. Então, qualquer empresa, sendo do segmento ou não, pode fazer parte. Por isso que é um modelo associativo, cooperativo, mas não só do artesanato. A gente quer que essa junção de força desses CNPJs traga um benefício para eles no dia a dia. Entendi. Porque é uma cadeia, né? Porque quando você fala, por exemplo, indústria, o intermediador, agora por meio do clube aqui, por exemplo, chega na loja que vende tecido, mas o comprador dessa loja que vende tecido também é um cara que vai produzir uma roupa ou vai produzir alguma coisa para vender para um outro cliente também, né? Na realidade, a grande maioria vende o próprio insumo. Eles compram um tecido em peças de 3, 6, 10 metros e a consumidora final vai lá comprar em 30, 50 centímetros, 1 metro. Então ele não vende a peça pronta. Sim, isso eu entendi, mas estou dizendo, essa pessoa que compra dele uma peça de um quadrado de X metros, seja lá quanto for, ela também vai produzir algum produto para um outro cliente, né? É o que nós temos dentro do clube também. Por isso que eu estou dizendo, tem mais uma ponta aí para amarrar, né? Tem a ponta da consumidora que a gente está trazendo agora. Essa consumidora hoje, sem custo algum, ela vai ter acesso a desconto dentro dessas lojas. Então todos os associados do Clube Mais Criativo, por estarem pagando mais barato, se comprometem a repassar
parte desse desconto para a consumidora final, e a consumidora final se torna uma associada, tem uma carteirinha, tem um benefício, faz parte dessa comunidade, vai ter acesso à plataforma de cursos, vai aprender a fazer técnicas novas que talvez ela não saiba ainda. Então a gente fecha uma cadeia praticamente. Consumidora compra o produto com desconto, aprende a técnica, a loja compra da distribuidora, a distribuidora consegue vender mais barato e a gente torna o artesanato de novo um pouco mais popular, mais fácil de a gente vender isso para o mercado. Porque você mexe tanto na loja como no próprio artesão, né? Sim. Você mexe nas duas pontas e movimenta. E com as professoras também, né? Com as influenciadoras, que precisam gerar esse conteúdo para a consumidora final. Sabe que é bom que assim, o que eu ia chegar agora assim, e essas consumidoras das lojas, normalmente são pessoas que podem ser influenciadoras. Eu ia perguntar isso agora, você tem encontrado nesse mercado? Porque uma das coisas que eu falo muito com os empresários aqui é assim, como você tem investido dentro da sua marca, dentro do seu serviço, do seu produto, como marketing? Muita gente pensa ainda em marketing de massa, muita gente tem falado dos influenciadores. Como é que você tem enxergado esse mercado, obviamente com base no setor que você atua? É um mercado que também alterou bastante, né? Então, com a abertura da Fabricarte há 15 anos atrás, eu investi muito em rede social. Achei que aquilo era a nossa solução. Hoje, tem quase 400 mil pessoas no Instagram da Fabricarte. Mas, claramente, existe um platô de equilíbrio já. É muito difícil, organicamente, você aumentar muito esse nicho. E aí, no decorrer dos anos, as influenciadoras, as professoras, normalmente, começaram a se tornar influenciadoras e a gente acaba fazendo uma parceria mesmo, onde elas usam a marca, os produtos que a gente lança, em detrimento de a gente também fazer uma troca da divulgação dos cursos delas, elas vendem curso online, então tem uma troca ali de interesses comerciais de ambos, né? Obviamente com boa qualidade tanto do produto quanto do serviço que elas prestam, e aí você acaba fazendo um pouquinho de tudo. Então você tem as feiras, os eventos, as redes sociais, o trabalho de marketing dentro das próprias lojas com workshop, o trabalho com as influenciadoras. A gente acaba pegando um pouco de tudo, né? Não dá para ficar só numa frente. E você que lida muito com a ponta, também um outro tema que eu trago muito com recorrência aqui no Varejista é loja física e loja digital. Essa loja da ponta, que vende para essa pessoa que compra com uma metragem muito menor, a loja física ainda é o ponto que essas pessoas vão comprar, ou essas lojas que vendem quantidades ainda menores do que a que você repassa, obviamente, sei lá, você vende um rolo de 10 metros, ninguém dessa loja vende o rolo inteiro de 10 metros, né? Dificilmente. Então, ele vende ali, como você falou, de 1 metro, 2 metros, não sei, alguma coisa do tipo. Essa venda da ponta da loja tem mais acontecido na loja física ou em lojas virtuais? Eu visitei bastante loja o Brasil todo esse ano por causa do clube, para vender e tudo mais. É muito engraçado porque eles trocam, brincando, mas eles trocam ofensas, trocam acusações, né? Porque a loja virtual acha que a loja física ainda vende mais e a loja virtual, às vezes a gente tem um engano de que ela é mais barata, não necessariamente, porque o custo de marketing está ficando muito caro para ela estar visível dentro das plataformas. E a loja física acusa a loja virtual de estar roubando, tirando os clientes dela. Então, assim, o que a gente percebe hoje que o equilíbrio é a melhor solução. Você ter a loja física, a experiência da compra do tecido, ela é gostosa de você ver, tocar, ver a estampa, ver a cor, mas também não inviabilizar a venda online para o teu cliente que às vezes não está na tua cidade. Então, a loja física que tem um atendimento de WhatsApp, que tem um atendimento por redes sociais de alguma forma, não só um site, é a que acaba tendo os melhores resultados, porque ela consegue atingir ali 360 graus, pega todas as consumidoras de alguma forma, né? Perfeito. Cadu, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Acho que conversar sobre esse setor assim abre um pouco a nossa mente. Por isso que eu fiz questão de ser um pouco mais didático na sua entrevista, porque é um setor que as pessoas às vezes não conhecem toda essa cadeia. Você veja, para uma pessoa lá na ponta comprar um tecido para fazer uma roupa, se tornar uma influenciadora, olha tudo que tem por trás, não apenas a cadeia em si, mas todos os movimentos que a gente faz de negócio, de empreendedorismo, para que essa cadeia funcione de uma maneira ainda mais eficaz. Então, parabéns aí pela sua visão. Tenho certeza que quem assistiu hoje está pensando muito no seu negócio e vê como é que a coisa pode funcionar de uma maneira ainda mais eficiente, mais eficaz. Eu agradeço a oportunidade, convido a todos a quiser
conhecer um pouco Pode, melhor, ó, entrar em olha para a contato. câmera lá, deixa lá o Instagram, não tem problema, aqui pode falar assim à vontade. Eu tenho tanto o Instagram da Fabricarte, que é Tecidos Fabricarte, quanto do Clube Mais Criativo, mas tem o site do clube também, que é www.clubemaiscriativo.com.br. Se vocês quiserem saber um pouco mais do modelo, sendo loja, sendo consumidor ou sendo uma empresa que acredita que possa ter sinergia em fazer parte do clube, entre em contato com a gente, vai ser um prazer a gente conversar a respeito. Perfeito. Cadu, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. A gente já volta com mais uma entrevista no Varejista. É um minutinho do MC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o segundo bloco do Varejista. A gente sai da indústria têxtil, em que a gente falou de algumas especificidades, principalmente dessa cadeia de produção. E a gente agora vai sair um pouquinho do ambiente de negócio em si para falar sobre comportamento humano. Afinal, quando a gente fala sobre toda essa cadeia que a gente disse lá no primeiro bloco, desde a indústria, aos intermediadores, aos fornecedores, à venda, à loja, tem um componente aí que faz parte de toda essa cadeia. E esse componente se trata de o ser humano. O ser humano está presente em toda essa cadeia e um ponto que eu converso muito com os empresários aqui é o desafio de formar essas pessoas. Diferentes gerações, inteligência artificial, mundo digital, muitos são os desafios que a modernidade se apresenta ou apresenta para nós, melhor dizendo, e dentro desses desafios a velocidade de transformação é ainda mais superior ainda do que qualquer outra que a gente viu numa outra fase aqui da modernidade que a gente está falando. Para isso, trouxe o pesquisador e palestrante Joaquim Santini para conversar um pouco com a gente de geração Z, comportamento humano, liderança na era da inteligência artificial. Afinal de contas, como é que resolve esse meio de campo, vamos chamar assim, né? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado aí pela entrevista, por aceitar o convite. Muito obrigado a você pelo convite, Rodrigo. Bom, é o que você disse, é um meio de campo que ele tem vários ingredientes importantes e define o rumo das organizações, não é algo passageiro. Por exemplo, a inteligência artificial é algo que veio para ficar e só vai estar numa crescente, mundo afora, anos após anos. Outra questão é a geração Z. A geração Z está aí, não tem como retornar aos milênios, não tem como fazer nada para trás, tem que olhar só para frente. E aí que tem um componente, começando pela geração Z, que é importante, que acho que a geração Z está sendo um grande laboratório para que as empresas aprendam a trabalhar com esse tipo de pessoas frutos da geração Z. Por quê? Pós-geração Z vai vir a alfa, que são dos meus netos. E a alfa vai vir muito mais, eles vão ser muito mais digitais e muito mais questionadores dos modelos que estão instalados hoje. Então, se não tiver uma flexibilidade mental, mental significa um mindset das lideranças, da mindset dos investidores, dos boards, do C-level, para começar a adaptar as práticas de gestão à geração Z, não é dar tudo a eles, é dar uma adaptação. Daqui a pouco vai vir a geração alfa, e daí não tem alternativa. As alternativas cada vez mais vão ser nesse sentido. Então, eu fico muito preocupado quando eu vejo as organizações num conflito entre o modelo instalado e a geração Z. Eu acho que esse conflito tem que ser pacificado rapidamente. E não é, de novo, repetindo, não é fazer tudo que a geração Z quer, mas eles têm um potencial absurdo, um potencial criativo absurdo. Eles são pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente digitalizadas, extremamente plugadas com tudo que acontece mundo afora. Eles são assertivos, eles querem um espaço social, eles querem um espaço, uma empresa que tenha responsabilidades reais em relação à sustentabilidade do planeta. Então eles vivem disso, querem uma empresa humana que também considere muito no foco central da gestão a vida humana e a vida do planeta. Mas vamos organizar um pouquinho isso para quem está assistindo a gente. Se a gente falar das últimas gerações, Baby Boomer, geração Z, Millennials, geração Z, aí o senhor está falando de geração Alpha. Conta um pouquinho desse histórico das gerações, para como que isso aconteceu na evolução até chegar nos dias de hoje, e na sequência eu vou falar um pouco das convivências. Porque o mais importante de tudo, pelo que o senhor está dizendo, é adaptação. Eu volto a essa palavra daqui a pouquinho na nossa conversa. Faz só esse histórico para todo mundo estar em casa e entender a gente um pouquinho com relação a isso. Então, os boomers são a minha geração, que já saíram do mercado de trabalho. Eu estou com 67 anos, só estou no mercado de trabalho porque a empresa é minha e eu adoro trabalhar. Mas se eu tivesse empregado, possivelmente já não estaria mais compondo uma força de trabalho. E quais eram as principais características em relação ao trabalho de Baby Boomer? Eles se dedicavam extremamente ao trabalho, tinham uma vocação muito forte em relação a trabalhar muito e trabalhar fortemente, né, e construir caminhos. Eu acho que essa geração ela deixou vários frutos que vão a construção de caminhos.
Hoje que as organizações estão até então surfando nesses caminhos e está tudo certo, é ótimo isso. Quando eu saio da geração dos Munis, vem para os milênios já vem com outra característica, eles já vêm muito mais apoiados pela teoria Z. Eu estou falando a teoria Z que tem a parte do grupo, a parte já de uma gestão mais colaborativa. Eles vêm muito com esse estilo. Na verdade, a geração, os milênios. Os milênios estão em fase quase que final de um ciclo. Não estão no ciclo final, mas estão numa fase já quase que final. Né? A contribuição dos milênios para mim, eles conseguiram, na minha opinião, eles conseguiram pavimentar estradas que foram construídas pelos boomers, na verdade, na minha opinião. Então eles fizeram um negócio muito bacana, eles pavimentaram. É como se os boomers foram lá, abriram um caminho numa mata fechada. Isso. Aí o caminho foi aberto. Aí vieram os millennials pavimentando. Isso. E agora? Agora vem a geração Z questionando essas rotas, essas estradas que foram construídas. Então desconstrói tudo. Não é desconstrói tudo, adapta tudo. Adapta tudo, que significa o seguinte... Me dá um exemplo prático. Eu vou te dar um exemplo prático. Vou te dar um exemplo prático. Prático mesmo de uma empresa que me contratou para fazer isso. Eles me contrataram no ano passado, no último trimestre do ano passado, para fazer uma revisão no processo de desenvolvimento do corpo de engenheiros. É uma empresa que usa muito a técnica, é uma empresa que necessita de competência técnica. E o processo de formação de engenheiro começava como júnior, entrava como júnior, e ia para chegar em sênior. Esse processo demorava 7 anos. E quando eles começaram a colocar a geração Z nesse processo, os caras falavam assim, eu não quero isso. Eu não quero demorar 7 anos para chegar a sênior. E aí começou o quê? Vou dar exemplo real ainda dessa empresa, eles contrataram 8 trainees, ficaram 3. Dos 8, 5 já saíram. Saíram nos primeiros 6 meses, porque era incompatível com o modelo, era incompatível com a proposta, então não teve adaptação. Saíram, ficaram 3. Aí eles nos contrataram para fazer uma revisão nesse processo. De 7 anos, nós conseguimos reduzir para 3 anos e meio essa evolução. Baseado no quê? Baseado em tecnologia de inteligência artificial, os módulos, realidade virtual. Então, precisava de um tempo mais longo, porque a experiência que ele adquirindo, esse engenheiro adquirindo no campo, era muito uma vivência real, ali no equipamento, nas operações, nos processos. A gente conseguiu transferir parte desse conhecimento para a realidade virtual. Então, deu para acelerar esse processo de 7 anos para 3 anos e meio. Esse é o ponto. É. Porque, claro, quando o senhor faz essa comparação acertadíssima de que o acesso a determinados documentos, a determinadas informações na década de 80 era e hoje, com o advento da internet e a super velocidade, demora segundos, o que demoraria talvez uma semana ou 10 dias. É Isso. só um exemplo. Agora, na hora que eu pego esse documento na minha mão, em tese, dali para frente, em tese, o processo de entendimento daquilo ele é o mesmo. Seja para um engenheiro, como o senhor falou, dessa empresa multinacional, seja para um doutoramento, ou, por exemplo, a formação de um juiz, formação de um desembargador, ou a gente pode, formação de um professor, de um diretor de escola, e a gente pode ir de um diretor de jornalismo, por exemplo, para ele dirigir uma empresa de jornalismo, tem que ter passado, por exemplo, por reportagem, por edição, e quando eu falo passado, é determinados tempos, né? Não só o acesso à informação. A qualidade está caindo? Eu não sei se a qualidade está caindo, mas a capacidade de absorção está aumentando também, dessa turma. Apesar de eles serem mais superficiais, teoricamente falando, né, eu quero dizer o seguinte, eles têm um conhecimento mais amplo, mas menos profundo. Isso é mais ou menos consolidado em relação a... Mas eles têm muito conhecimento amplo. Então a dúvida que eu tenho, eu não sei... eu posso falar de onde eu passei, a Unicamp. Na minha opinião, a Unicamp, o ensino dela decaiu brutalmente nos últimos anos. Eu fui professor da Unicamp durante mais de 10 anos e, na minha opinião, houve um decréscimo. A Unicamp e qualquer universidade do Brasil, que você vê o ranqueamento das universidades brasileiras hoje, eles são assim muito ruins perante a América Latina. Não é tão bom. Perante o mundo, esquece, né, quando você faz uma análise como essa. Então, eu acho que quando você traz esse tema, Rodrigo, o que me preocupa, olhando para amigos meus que fizeram doutorado, eu não fiz doutorado. Eu fiz os créditos do doutorado 2 vezes, mas nunca fechei o doutorado, mas eu fiz outro mestrado na França. Perfeito. O segundo mestrado foi o INSEAD em mudança organizacional. É o lado invisível das organizações. Legal. Esse foi um segundo mestrado. Definitivamente, para encarar um mestrado como esse lá na França, eu tinha, evidentemente, uma bagagem, uma experiência, tinha vivido dezenas de ambientes de negócio, experiências mal sucedidas em transformação da cultura, experiências bem sucedidas na transformação de cultura organizacional em empresas. Isso entrou no repertório de conhecimento
que vai te ajudar muito mais a dar uma profundidade maior numa dissertação, seja de mestrado, doutorado, etc. O que me preocupa, às vezes, que eu vejo isso acontecendo até hoje, é o cara que faz mestrado, faz 1 ano e meio, formou, ele nem saiu para trabalhar, já pega uma bolsa e faz mestrado. 1 ano e meio, ele se torna mestre. Dali mais 2 anos e meio, ele é doutor. Então, com 4 anos de formado... Já é doutor. Já é doutor. Eu, nessa época, 4 anos de formado, eu não cheguei nem a sênior. Fui chegar a sênior depois. Mas veja, se a gente sair do acadêmico, vamos por corporativo, até por conta daqui do programa. Eu só trouxe o acadêmico para fazer uma comparação de que, assim, a noção de erro, ela é muito importante, né? Porque, assim, a noção de erro traz à pessoa trajetória, experiência, bagagem, repertório, como o senhor bem mencionou. Quando a gente adianta determinados processos de 7 para 5, para 3, ou talvez até para 2, um processo que era 7, você deixa de viver determinados erros, muitas vezes, Isso aí. que não te dão uma experiência para uma tomada de decisão. Então, indo para o mundo corporativo, o senhor acha que isso também está acontecendo? Isso pode acontecer. Eu não posso afirmar a você nesse momento, porque nós não temos dados ainda. Por mais que eu seja também um pesquisador, no Brasil, principalmente, nós não temos dados ainda. Eu tenho esse projeto que está em implantação. Uhum. Daqui a algum tempo, e nós temos um outro projeto, já 2 outros projetos esse ano, em 2 outras empresas, acelerando esse. Mas a gente procurou resguardar essa maturidade mínima. Mas se me perguntar se eu tenho 100% de certeza, não tenho. Claro, e veja, saiu recentemente na Forbes, inclusive, que essa geração mais recente, que vai se transformar em geração alfa, como o senhor disse, né? Que sai do milênio, vai para a geração Z que transforma em geração alfa, eles não querem ser líderes, por exemplo. Eles não querem a responsabilidade da liderança. É uma matéria bem robusta sobre isso, virou tema aí para todo mundo conversar. Dizendo assim, eu não quero essa responsabilidade. Eu quero ir lá, em determinada empresa, ser liderado, ganhar o meu salário, voltar para minha casa e não ter esse peso. E isso estarreceu muito o mundo corporativo num determinado momento. E aí tem um pouco dessa noção de erro. Como é que o senhor enxerga essa nova geração que, assim, parece que tem medo de errar, ou talvez mais do que medo de errar, tem uma certa aversão ao erro, como se ele tivesse que ser perfeito o tempo todo? Então, será que tem a ver com essa vida digital? Eu vi essa pesquisa e depois eu acabei estudando outras pesquisas. Legal. Que são complementares, né? As Ótimo. pesquisas são muito importantes porque elas são referenciais orientativos de reflexão, não são conclusivas, Claro. a priori, né? Então, a minha interpretação dessa pesquisa, associada a outras, ele tem uma questão que é vital hoje, que faz parte da sociedade contemporânea, que isso leva as organizações à cultura que eu chamo cultura do excesso, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, que é a individualização. Os caras querem ser eles são indivíduos, eles não querem ter mais gente muito com eles, eles são indivíduos que eles estão... Menos sociáveis? São menos sociáveis, sem dúvida, até porque o grau de sociabilidade deles muitas vezes está linkado nas redes sociais. A sociabilização está no digital e não no presencial, isso que o senhor quer dizer? Isso que eu quero dizer. E acontece o seguinte, então essas pessoas da geração Z têm essa característica de ser extremamente individualistas. Eles querem like, eles não querem crítica. Outra coisa que eu acompanho porque eu gosto muito da geração Z, eu particularmente. Não, eu também gosto muito. E eu acompanho, eu faço coaching em várias pessoas da geração Z, né? E muitas delas, as que têm mais sucesso, foram agora as meninas, eu chamo meninas, elas criaram elas aprenderam a conviver harmonicamente, mas o ambiente teve que ter uma transformação, as práticas de gestão também tiveram uma transformação. Então aí você pega uma pessoa altamente criativa, que tem iniciativa, porque essa geração tem muitas pessoas que têm muita iniciativa. O que é iniciativa? Porque eles navegam o mundo afora, onde eles quiserem, a hora que eles quiserem. Então tem essa característica de ser individualistas? Tem essa característica de receber mal feedback? Tem. Mas tem essa outra característica da criatividade, dessas possibilidades. Então como é que quando eu trato? Eu acho que eles estão com essa dificuldade de assumir papéis de liderança agora, mas eles vão ter que assumir. Porque não tem alternativa, não sei se você concorda comigo, Rodrigo. Vamos conversar sobre isso, eu vou precisar chamar um intervalo rapidinho. Tá ótimo. A gente volta porque tem muita polêmica aí de home office, tem muita polêmica de trabalho híbrido, uso da inteligência artificial substituindo o ser humano em algumas funções. A gente volta em um minutinho, BMC News em geração, né, informação que gera valor, a gente estava falando de geração aqui, a gente volta em um minutinho para continuar esse ótimo bate-papo aqui sobre comportamento humano. Não sai daí, um minutinho só. Falei para você que era rapidinho, a gente já voltou e continuando com as polêmicas. O senhor disse no final do outro bloco
a gente vai precisar dar um jeito nessa equação aí. Adapta de um lado, adapta de outro, e aí a gente tem home office, que agora a gente pega as grandes big techs no mundo, dizendo que vão voltar. Se eu não me engano, a Amazon recentemente disse, olha, ano que vem, todo mundo de volta para o presencial. Janeiro. Né? Em janeiro. Saiu uma lista de pessoas, mais de 500 assinaturas lá da Amazon, indo contra voltar presencial. E aí isso também virou um tema de debate. Como é que a gente resolve isso daí? Porque tem muito empresário dizendo, ó, se não for presencial, a produtividade não é igual. Já tem empresário de outras áreas que dizem, não, no home office as pessoas são mais produtivas, que têm mais qualidade de vida. Tá uma bagunça ou, na verdade, é uma bagunça boa para chegar num próximo padrão? Para mim é uma bagunça super boa, Rodrigo, porque é o seguinte, deixa eu falar minha opinião clara, eu sou totalmente favorável ao trabalho híbrido, totalmente favorável, exceto naquelas funções que não tem condição. Por exemplo, eu trabalho muito com a base operacional de uma indústria química, não dá, porque o cara tem que estar lá operando. Agora, as outras áreas ou outras funções, estou falando de funções corporativas ou qualquer outra função que você possa fazer, eu sou totalmente favorável ao híbrido. Acrescentando 3 dentro e 2 fora. Tá? Sou totalmente favorável. Cidades complicadas como São Paulo, até Campinas e assim por diante, Salvador, Fortaleza. As grandes metrópoles. Não dá nem para comentar isso, porque fica redundante. Então eu acho assim meio insano e sou totalmente contrário a essa necessidade. Eu escrevi isso, alguns artigos, saíram alguns jornais da mídia sobre isso, dizendo que eu sou totalmente contrário a você fazer a pessoa estar full time lá 5 dias por semana. Eu sou radicalmente contrário. E por que o senhor acha que uma empresa do tamanho da Amazon deu esse passo, entre aspas, por favor, para trás? Me perdoa, mas a Amazon não é uma empresa referência em termos da cultura organizacional. A Amazon é uma cultura que gera conflito. Tá. O nível de burnout da Amazon é altíssimo. Isso que não aparece tanto, né? Ainda mais agora que o Bezos, o dono da empresa, comprou o Washington Post, isso não aparece tanto. Quando você pega a Fortune, voltando na Fortune, eu tento analisar a Fortune diariamente, né? Principalmente naquele capítulo de liderança. Não tem um dia que não tenha alguma coisa do híbrido, do home office total, ou da geração Z e da tecnologia de inteligência artificial. Todo dia, tem várias matérias sendo publicadas diariamente, porque os temas são extremamente relevantes para as empresas, para o mundo dos negócios. Mas eu tenho essa opinião. A questão toda que existe também, eu trabalhei numa grande empresa da Faria Lima durante mais de um ano. E quando é uma dona que era CEO, mas ela era a principal investidora da empresa. Ela baixou a portaria que ia ser presencial 5 dias por semana. O grupo de diretores dela, de 7 diretores, 3 colocaram o cargo à disposição na hora, que não ia voltar por 5 dias por semana. Diretores, né, no escalão dela. E aí, 2 delas são muito minhas amigas, diretoras muito amigas. E eu entendia perfeitamente bem por quê. Quer dizer, e trabalhavam muito. Toma cuidado, não é que faz home office e não trabalha, o híbrido não trabalha muito, trabalha normal. Até mais, eu diria para você, dependendo do caso, né? Então, eu sou muito solidário a isso. Agora, tem uma questão hoje que fica muito, que tem que ser melhor entendida. O pessoal de tecnologia, desenvolvedor de tecnologia, não tem conversa. Eles não querem presencial, eles querem fazer home office. E muitas empresas estão sofrendo com isso. Até porque essas pessoas hoje, os desenvolvedores de tecnologia, têm uma oportunidade ímpar. Eles trabalham para o mundo inteiro. Eles podem para várias empresas, né? Para várias empresas. Outra coisa, o real do jeito que está em relação ao dólar, você imagina um cara nos Estados Unidos contrata um desenvolvedor de software muito bom. O Brasil tem um portfólio de pessoas muito competentes. Vai pagar quanto? Mas você sabe que o argumento de alguns empresários, inclusive que vieram nesse programa, tá? Eu trago todo mundo que pensa de um jeito, que pensa de outro, justamente para a gente abrir o papo aqui. O argumento de quem defende o presencial, e eu só estou trazendo essa questão justamente pelo elemento provocativo do nosso bate-papo, para interessar todo mundo que está assistindo a gente. O empresário que é a favor, ele diz assim, seja um dev, um desenvolvedor ou qualquer outra função, quando ele está no escritório presencialmente, ele vive a cultura organizacional, que fora ele não vive. Então, quando ele está fora num modelo, mesmo que seja num modelo híbrido, e de novo, estou trazendo, vamos deixar claro aqui, vou até olhar para a câmera, estou trazendo a visão de empresários que vieram aqui. Não estou nem defendendo, nem atacando. Estou levantando a bola para a gente dialogar. E eles foram lá e falaram assim, ó, esses 2 dias que eles ficam fora, eles não vivenciam algumas coisas que eles precisariam vivenciar. Por isso que alguns empresários defendem
quero que eles estejam aqui. Inclusive devs, na hora de desenvolver algumas coisas focadas dentro daquela cultura organizacional. E quando ele está fora, principalmente na questão dos devs, acontece exatamente o que o senhor falou. Ele faz trabalho para outras empresas. Então ele vai sendo um mero, aí vem o ponto para finalizar minha pergunta, executor de tarefas. Então, da demanda eu faço, demanda eu faço, demanda eu faço, demanda eu faço, que não é o que muitos empresários hoje querem de algumas funções. O que o senhor acha? Então, vamos lá. Para mim tem uma questão envolvida. Repetindo, sou solidário ao híbrido 3-2. 3 dentro e 2 fora. Essa questão da cultura fica resolvida nos 3 dentro. Só se planejar adequadamente, organizar adequadamente, quem tem que ir lá naqueles dias, porque você pode colocar o departamento de marketing, inovação e vendas junto naqueles 3 dias, eles estão compartilhando de certo o mesmo ambiente, estão por lá para conversar. Então, é uma questão de se organizar para o híbrido, não é fazer o híbrido de qualquer jeito. O que tem muito, e me perdoe por isso, e muitas pessoas ficam um pouco chateadas quando eu falo de forma tão assertiva e tão direta, é que a cabeça de muitos executivos é comando e controle. A cabeça de muitos executivos é ver o cara lá. O cara está aqui, então ele está trabalhando. Nem que ele esteja jogando ou na internet, mas ele está aqui, ele está vendo. Tem essa necessidade. Então isso é uma patologia, eu diria a você, que vai ter que ser minimizada ou até eliminada a longo prazo. Nada é a curto prazo, mas eu diria 5, 10 anos, que vai ter que entender que não é assim que você vai fazer que um cara entregue mais resultado, menos resultados. Então, eu tive conversando com um presidente há 4 meses atrás, e ele falou, eu comentei isso, vocês têm uma mentalidade nessa organização, uma organização grande, do mercado sucocoleiro. E vocês têm uma mentalidade de comando e controle, como eu expliquei a ele, numa boa, conversando numa boa. Ele falou, Joaquim, mas então o que eu faço? Eu falei assim, você não tem que fazer nada. Você tem que deixar as unidades trabalharem. E aí você não tem que ir lá verificar se eles estão trabalhando ou não. Precisa saber se estão trabalhando, vai lá e conversa com a base operacional. Não conversa com o diretor, com o gerente. Vai lá, bate um papo com a base. Você vai sentir se lá tem cooperação, porque eles instalaram todo um projeto de implantação de equipes de alta performance que a gente chama, tá? Ou seja, é uma liderança pela colaboração, pela cooperação. Né? As equipes tendo poder, se apropriando, tendo empowerment e poder, se empoderando das coisas acontecerem. Você não precisa ficar controlando, vai lá e conversa com os caras, você vai ver se tem ou não tem. O senhor acha que é mais importante do que verificar nesse tipo de controle que o senhor mencionou, comando e controle, o resultado obtido do que a jornada que está sendo feita? Ou seja, se estão entregando o que foi demandado, se estão entregando o resultado, segue o jogo. Mais ou menos, Rodrigo, porque dependendo como tiver, você está naquela cultura do excesso que eu estava falando menos atrás. Eu vou lançar um livro no ano que vem sobre cultura do excesso. Tá? Você cai na cultura do excesso. A cultura do excesso, o que tem por trás? Tem sinais de muito forte de a pessoa de estabelecer jornadas de trabalho muito intensas, workaholic rodando violentamente, não nas funções operacionais, mas estou falando no corpo técnico, no corpo administrativo, etc. Então, a jornada não são das 8 às 17. As jornadas são das 8 às 22, porque o gerente está lá, o diretor está lá, e estabelece essa necessidade de estar presente. O funcionário, o colaborador que está nesse caso, ele fala assim, mas como é que eu vou sair mais cedo se meu diretor está aqui e meu gerente está aqui? Isso aconteceu comigo. Eu saí às vezes 17 horas, quando eu estava como empregado, em 1993, pra você ter ideia, eu saí assim, pô, mas eu estou sacaneando a empresa. Mas eu estava no meu horário de sair. Mas se o gerente estava lá e eu estou saindo, eu não estou cumprindo. Mas porque aí que cria essa cultura do excesso, quer dizer, normaliza uma condição que não é a ideal. Que a condição ideal qual é? A condição ideal é que as pessoas tenham uma vida fora da empresa. E lá na empresa se dediquem e assumam protagonismo na empresa. E justamente essa vida pessoal bem resolvida, vamos chamar assim, impacta diretamente na sua produtividade no trabalho. E sua produtividade reduz o burnout, reduz o absenteísmo. Para a gente finalizar, eu tenho 1 minutinho para a gente finalizar. Qual é o futuro do trabalho que o senhor enxerga hoje como um pesquisador, um estudioso, um consultor nessa área? Qual o futuro do trabalho, obviamente que eu estou dizendo em relação ao comportamento humano? O que o senhor enxerga para o futuro? Bom, vamos lá. Eu acho que vai ter um período de transição longo e as jornadas de trabalho, essa discussão que tem hoje no Brasil do 6x1, eu acho uma coisa muito inócua. Não a forma que está sendo discutida. A forma que está sendo péssima, na minha opinião. Eu sou totalmente, eu trabalho turnos de 5x2 ou 4x4. Eu tenho experiência no turno 4x3, no caso. 4x3 e 4x4.
4x4 na base operacional trabalham 4 dias, 12 horas. Depois eles folgam 4 dias. Sim, entendi. Na como base 12, operacional. Como 12, entendi. Né? Isso, eu tenho dados sem dados mesmo. Pesquisa. Aumenta a satisfação em mais de 20% das pessoas. A gente faz pesquisa direto nesses clientes nossos, nós ajudamos a implantar o 4x4, mas está associado a uma modelagem da arquitetura organizacional como um todo, né? Ir lá e pôr o 4x4. Não corre o risco de um 4x4 como esse no Brasil, de a pessoa justamente querer trabalhar 2 4x4 para trabalhar 4 e nas outras folgas de 4 trabalhar outro 4 e ficar invertendo? Porque é uma outra discussão muito grande. Pelo salário no Brasil que vai acontecer, que as pessoas da base vão trabalhar dobrado em 2 empresas para poder compor isso. Isso pode acontecer, Rodrigo, não tem como controlar a priori, porque o cara está trabalhando 4 dias lá na operação, no centro de controle operacional de uma usina, por exemplo. Os outros 4 dias ele vai ser garçom, vai ser atendente de trem de gasolina, não dá para prever isso. É uma coisa não previsível, que não tem forma de prever. Eu sei que a grande média das pessoas, a satisfação aumenta muito. Aumenta muito. A produtividade aumenta mais de 15%. O que acontece com eles? Os 4 dias que eles estão fora, quando eles voltam descansados. Eles voltam super bem e super aí motivados. Eu acompanho para continuar. Para continuar os mais outros 4 dias. No 4º dia eles estão cansados. Né? Na jornada de 4 dias dentro, eles estão no 4º dia mais cansados. Quer dizer, mas aumenta muito a qualidade. Eu estou trazendo esse dado aqui, né, nessa conversa nossa, porque eu acho muito importante, vai ter que repensar isso. Então, em relação aos turnos de trabalho. É uma coisa que vai ter que repensar. Jornada de trabalho. A jornada de trabalho 4x3 em relação às questões das áreas administrativas, ou seja, eu não trabalho na sexta, eu não trabalho na segunda, é algo que já veio para ficar. Existe hoje em nível mundial, eu participei de um workshop da Harvard há 2 semanas atrás, Harvard Business School, sobre inteligência artificial e essa questão de jornadas de trabalho, na qual eles apontaram claramente lá que o 4x3 que já tem mais de 800 empresas hoje já que estão com esse turno 4x3. Santini, eu vou precisar encerrar por conta do tempo, mas já estendo o convite, a gente está aqui no final do ano, já estendo o convite para voltar já no próximo ano, para a gente pegar os dados aí de fim de ano, do varejo, das empresas, trazer mais dados de inteligência artificial e a gente fazer de repente um programa especial sobre isso, que eu acho que esse tema dá para ficar umas 4 horas conversando sobre ele tranquilamente. Agradeço demais a sua presença e já estendo o convite para voltar no ano que vem, logo no começo do ano, para a gente tratar de novo esse tema, tá bom? Combinado, Rodrigo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, um forte abraço. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. BMC News, informação que gera valor. A gente volta no próximo O Varejista. Um abraço, até já.